meus amores! Hoje eu resolvi vir aqui explicar um pouquinho melhor como fazer a ficha técnica. Então, eu pensei em preencher ela, né, fazer um exemplo e ir explicando tópico por tópico. Eu sei que às vezes é um pouquinho difícil de compreender, são muitas informações, mas como eu falei para vocês, quanto mais informações, melhor, né? Então, uma ficha técnica bem preenchida, ela evita diversos problemas no setor de produção, né? Em todo o processo produtivo da peça, do produto. E ela varia muito, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês, mas isso não significa que todas as empresas tenham uma ficha técnica dessa mesma forma, né? Cada empresa acaba adaptando ao seu gosto, às suas necessidades. Então, essa aqui é uma sugestão que eu fiz e que eu acho interessante, né? Porque ela é bem completinha, tem várias informações e ela já vem junto ali com a facilitação de colocar os valores unitários, quanto que a gente vai gastar para produzir aquela peça. Isso vai facilitar depois lá na frente para a gente calcular quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente vai gastar no nosso produto inteiro, né, para confeccionar o nosso produto desde o início até o finalzinho, até o acabamento. E aí a gente consegue ter com mais certeza uma estimativa de quanto a gente pode colocar depois desse valor para vender, tá? Então, fica aí ligadinho que agora eu vou mostrar para vocês, detalhe por detalhe, como que a gente preenche a ficha técnica. Bom, então esse é o modelo da ficha técnica que a gente vai ver em detalhes agora. Então a gente começa com a descrição da peça, né? Aqui nesse exemplo eu coloquei o produto sendo a calça jeans Juliana. Eu desenvolvi aqui uma referência, que é a CL 234. Disse que é responsável pela ficha técnica, né? Então a pessoa que desenvolveu essa ficha técnica, que colocou as informações aqui, foi a Inês. A coleção é a Rebirth Inverno 2022 e a data que a minha ficha técnica foi desenvolvida. Depois eu coloquei aqui o meu desenho técnico frente e costas, com as indicações e com as cotas, né? Então, lembrando, quanto mais informações eu tiver nesse meu desenho, melhor. Então, eu estou especificando ali que tipo de zíper, quais são as medidas que tem que ter, o cos, o bolso, como que a gente faz a bainha, enfim, tá tudo ali bem especificado para não haver nenhuma dúvida. Depois eu coloquei aqui uma foto da peça piloto. Ao invés de colocar foto, às vezes a gente pode colocar as informações. Então, dizer, a peça piloto foi feita no tamanho 40, com o tecido com a lavação clara, enfim. E aí, detalhar por escrito, né, como que é essa peça piloto. Nas variantes, eu coloquei que ela possui 2 tonalidades de lavação. Então, esse modelo ele pode ser feito tanto na lavação clara quanto na lavação escura. E aí eu coloquei ali a imagem para representar essas 2 variantes. Bom, aqui nessa tabela, onde diz tecidos, aviamentos e etiquetas, a gente precisa colocar todos os tipos de aviamentos, tecidos que vão nessa nossa peça. Então, eu comecei descrevendo o tecido, né? Então, o tecido é o denim, que é o tecido principal da nossa calça jeans, né? Coloquei a composição do tecido. Então, ela é 98% algodão, 2% elastano. O fornecedor é a Santanense e a quantidade, né? O consumo de tecido vai 1,20 m. Aí, aquele 1 significa unidade de medida. Então, a minha unidade de medida é metros. Botei aqui o custo, né, o valor do meu tecido, né, então custa R$10 o metro. E o custo de produção, eu fiz o cálculo, né, então se custa R$10 o metro e eu vou usar 1,20 m, o meu custo, né, de tecido vai ser de R$12. E aí eu vou ter a cor 1 e a cor 2. O segundo tecido é o murim. Ele
ele é aquele tecidinho de forro, né, o forro do bolso, 100% algodão. Botei o fornecedor, botei a quantidade, enfim, a mesma coisa que o tecido de cima. Depois eu coloquei aqui, ó, botão de pressão, rebite, né, que são aquelas bolinhas, né, que são os rebitezinhos que a gente coloca geralmente nos bolsos, né, nos cantos dos bolsos, tanto na frente quanto atrás, que é para segurar bem a costura. Placa de metal da marca, etiqueta da marca, etiqueta de tamanho, a linha, o fio, né, que é aquele fio de overlock, e qual que é o meu zíper, tá? Então, eu coloco aqui qual que é a minha variante de cor. E aí, é muito importante que a gente calcule o custo de produção, ou seja, eu coloquei, né, o valor unitário de cada coisa, seja do botão, do zíper, enfim, de todas as coisas, né, de quanto que eu vou pagar por cada unidade. Mas eu preciso calcular também o meu custo de produção, ou seja, quanto que eu vou gastar para produzir a minha peça inteira, e aí eu boto ali embaixo. Depois eu vou para os meus processos que essa minha peça vai passar. Nesse caso, a gente está falando, né, da produção, né, de quando essa minha ficha for para produção, né, não enquanto ela estiver lá na pilotagem ainda, tá? Então, eu coloquei que primeiro vai para ser feito o risco de modelagem, né, o risco e imprimir, que teve um custo de 20 centavos, depois ele vai para o corte, depois vai para a costura, né, para as facções, depois essa peça vai para a lavanderia, para ela ser lavada, e depois vai para o acabamento. Então, todos esses meus processos vão me custar R$ 5,30. Tá? Então, claro, isso vai variar muito de peça para peça, né? Tem peça que vai para estamparia, tem peça que vai para o bordado, tem peça que não vai para costura. Então, isso vai variar bastante, tá? De produto para produto e de empresa para empresa também. Aqui, eu não vou colocar o valor da estilista ou da modelista, a não ser que esse processo seja terceirizado. Tá? Então, aqui é mais focado para os processos que são terceirizados, tá? Aquilo que a gente já tem dentro da empresa não precisa, porque esse custo, ele vai estar lá embutido no valor dos funcionários e tudo mais, porque tu não vai pagar individualmente para modelista ou para estilista a cada criação que ela faz, tá? Até porque isso sairia muito caro para a empresa, né? Depois a gente tem ali do ladinho a grade, né, que a gente coloca a grade dos produtos. Então, eu botei que vai do 36 ao 44, mas poderia ir do PP ao GG, ou poderia ser uma grade maior, né, enfim. E embaixo eu coloquei quantas peças vão ser confeccionadas de cada produto. Eu marquei quais são as costuras e os tipos de acabamento que a gente vai utilizar para fazer essa peça. No cantinho esquerdo, eu coloquei quem são os responsáveis pelo desenvolvimento da coleção, a modelista, a piloteira, né? Isso é muito importante para a gente saber quem que a gente precisa recorrer caso tenha alguma dúvida, caso precise solicitar algum ajuste de alguma coisa. Então, ali já está explícito quem que fez cada parte desse produto. E lá embaixo eu coloquei o custo da produção, então juntando o valor dos meus aviamentos, dos meus tecidos e tudo mais com o custo dos meus processos. Claro que o custo da produção vai além disso, né? Essa é uma prévia, a gente vai calcular também o valor da energia da empresa, enfim, de todas essas coisas. Mas esse seria uma forma básica da gente calcular o custo de produção dessa peça. E para que a gente tem esse cálculo? Para depois a gente saber se essa peça ela tá com um custo muito alto ou se ela tá com um custo muito baixo. E aí a gente tem um parâmetro para ver se vale a pena produzir esse produto ou não. Além disso, esse custo vai ajudar a gente a depois ali mais para frente, né, poder calcular o preço de venda do meu produto, colocando a margem de lucro e tudo mais, né? Conseguindo calcular muito bem quanto que a gente pode lucrar ou não em cima desse produto e assim ter um controle, né, de despesas, de quanto que a gente precisa gastar
comprando produtos dos fornecedores e tudo mais, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa ficha bem preenchidinha, com todos os aspectos bem descritos. Eu espero que com esse vídeo tenha ficado bem claro para vocês. E lembrando, esse aqui é um exemplo, né? Isso não significa que todas as empresas vão trabalhar com esse mesmo modelo de ficha. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais.